Cada uma dessas peças é um chifre. Ele é todo feito, lapidado, colocado para sair esse som. Antigamente, vou colocar porque tem que ter um zero, né? Antigamente, Só o teste. agora sim, né? Antigamente o berrante era utilizado nas comitivas. Alguém sabe o que é uma comitiva? Ó, ali é do agro. Comitiva, antigamente não existiam essas estradas, não havia caminhão de boiadeira que você transporta o gado. Então as comitivas transportavam o gado. Eu, em pequenininho, tive a oportunidade de participar de uma comitiva com meu pai e meu irmão. A gente saiu de uma das fazendas que pertencia à minha avó para uma jornada até 1h30 da manhã em uma outra fazenda que era dos meus pais. E nessa caminhada começou a forjar o legado. E é por isso que a gente precisa falar do agronegócio, porque há tantas nuances e falsas histórias contadas no meio, que para vocês que estão da fronteira para fora, que não são do agro, essas mentiras se tornam verdades. Porque a mentira dita várias vezes, ela é uma verdade. Então a gente que planta, cria e acaba colhendo o que nós fizemos, a gente precisa falar do agro. E a gente precisa falar com a nossa paixão e a verdade de quem está lá no campo, seja na agricultura familiar, seja pequenos e médios produtores e até mesmo dos grandes. Mas não vamos falar dos grandes, vamos falar da gente, contar um legado. O que é um legado? Mesmo nas empresas, como todo mundo aqui é da cidade, estamos em Brasília, cidade e cimento ao extremo. Eu sou bem-aventurado no campo e na cidade. Trabalho com construção civil e trabalho no agro. Porque no agro a gente envolve a terra, a gente semeia, a gente cuida para saber se a gente vai colher. Quando vocês vão ao mercado e procuram saber a nossa Nutri, o que eu vou passar para os meus pacientes, né? Às vezes você não tem ideia do quanto foi difícil, do tamanho da batalha que ficou para trás. E essa batalha não é só em plantar, é em colher e aí depois em transportar. Transportar é tão difícil que às vezes você não imagina que 30% do que foi carregado, quando chega, foi perdido. Foi perdido por quê? Porque o transporte foi errado, porque nossas estradas não ajudam e várias outras nuances. Mas vamos falar do que a gente realmente ama, que é a fazenda. Olha só, em pequeno, como eu falei, acompanhei meu pai na comitiva, eu e meu irmão, eu tinha 7 anos. E nós, no meio do caminho, levando cerca de umas 150 cabeças de gado, na estrada, passava o caminhão, a gente estava no município de Água Fria de Goiás, fica próximo aqui, uns 250 quilômetros mais ou menos. E eu me lembro que passava ônibus, passava amigo, passou um primo, vamos com a gente, eu e meu irmão, chamando, deixa seu pai. Tinha eu e meu irmão 3 anos mais velho que eu, meu pai e um funcionário, que era um colaborador nosso, levando todo esse gado. E o berrante fazendo parte da nossa jornada. Nisso vieram várias outras paixões, porque quando você sente a poeira em você e ela não incomoda, ela soma, eu chego a ficar arrepiado, porque a gente passa a criar com mais cuidado. A gente cuida do gado de uma maneira que talvez vocês não imaginem. O gado não está sofrendo lá na fazenda não, pelo contrário, às vezes a gente deixa de ter alguma coisa dentro da nossa casa para que o gado possa ser bem alimentado. A carne chegar em vocês mais saborosa. E sabe por que a carne às vezes não é tão saborosa? E por que, assim como o vinho, tem carnes mais caras? Porque hoje o abate ele é muito precoce. Com 13, 14, 15 meses, o bezerro é abatido. Ele ainda não teve uma maturação de idade. Quando você abate um gado mais velho, uma vaca mais velha, um boi mais velho, o sabor da carne é diferente, o marmoreio da carne é outro. Como tem alguns restaurantes aqui em Brasília, que às vezes você fala, mas eu vou pagar uma fortuna para comer a carne? É como um vinho. Vocês com certeza gostam de degustar um vinho. A carne não é diferente. Então nesse legado que a gente vive, a gente tem que passar adiante. Eu tenho 2 filhas, uma de 12 e uma de 5, e hoje elas participam comigo. E minha namorada, que começou a participar da minha fazenda, era uma pessoa extremamente urbana. Hoje, quando eu não percebo direito na fazenda, ela está lá no meio do pasto dos cavalos. Isso é muito interessante. Então, o que eu faço para levar esse legado adiante? Hoje, muito diferente da época que eu fui criado. Mas as minhas filhas, quando a gente vai do outro lado da fazenda, como nós fizemos agora, que a gente estava plantando uma pastagem de mais ou menos 6 mil metros quadrados, o que a gente fez? 60 mil metros quadrados, desculpa.
a gente vai para a fazenda na caminhonetinha, dando a volta na fazenda. Qual é a graça em fazer com que elas participem com paixão? Elas vão na carroceria. A graça é a gente acelerar o carro, sentirem o ar no rosto, gritarem de euforia e de alegria. Porque quando a gente chega lá no pasto, é o sol, é a poeira, mas assim elas chegam animadas. Papai, por que revirou a terra? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai plantar, filha, a gente vai plantar um pasto. Porque lá na fazenda hoje, atualmente, a gente faz pastagem para os animais, para o gado e para o cavalo, mas a gente produz silagem e produz feno. Silagem, nós colhemos o milho e armazenamos esse milho. Claro que temos comida depois. É o quê? Cadê nossas amigas que falam sobre finanças? É guardar para ter depois. O agronegócio, quem vive na fazenda, tem vários ensinamentos. Quando você vai perder alguma coisa, você amarrou o rabo do gato. Quando você não colhe e vem a tristeza, tem que ter resiliência, você não tem para onde ir. Então, no agronegócio, a gente aprende a ter resiliência, persistência e comprometimento. Porque quando a gente está falando de animais, não tem sábado, domingo, não tem o Natal, não tem, a sua esposa às vezes tem no neném. Ela vai ter e vai ter que vir para cá. Todos os dias a gente tem um encantamento novo na fazenda. E com as meninas essa percepção é muito grande, porque, por exemplo, nos animais, nós viemos no cavalo da raça Mangalaga Machador. Minhas filhas dão os nomes. Então, assim, já nasceram todas as princesas da Disney, Ariel, Cinderela, e é sempre uma negociação. A gente senta e a gente faz um debate de nomes, para ver qual nome vai ser escolhido para o tal animal que nasceu. Então a gente cria momentos. Esses momentos, o que faz na fazenda? Faz com que elas compreendam como se registra o animal, como se convida o técnico para vir registrar, que tipo de acasalamento e o porquê a gente faz esse acasalamento. Não é simplesmente colocar um reprodutor e uma reprodutriz. Não é assim. A gente tem alguns porquês para responder. E isso é que faz o encantamento. Assim como na empresa de vocês. Vocês cuidam para que seus filhos participem, para que o seu colaborador entenda o que é a sua empresa. Muitas das vezes você se preocupa com a missão e valor, mas você não conta a história por trás daquela empresa. Talvez isso impacte muito mais o seu colaborador do que você escrever na parede, essa é a missão. Por exemplo, eu vou falar aqui rapidinho. Falamos do agronegócio e eu nem coloquei. Isso é um motivo de eu estar aqui no INE. @ Capital Rural Oficial de nomes, para ver qual nome vai ser escolhido para o tal animal que nasceu. Então a gente cria momentos. Esses momentos, o que faz na fazenda? Faz com que elas compreendam como se registra o animal, como se convida o técnico para vir registrar, que tipo de acasalamento e o porquê a gente faz esse acasalamento. Não é simplesmente colocar um reprodutor e uma reprodutriz. Não é assim. A gente tem alguns porquês para responder. E isso é que faz o encantamento. Assim como na empresa de vocês. Vocês cuidam para que seus filhos participem, para que o seu colaborador entenda o que é a sua empresa. Muitas das vezes você se preocupa com a missão e valor, mas você não conta a história por trás daquela empresa. Talvez isso impacte muito mais o seu colaborador do que você escrever na parede, essa é a missão. Por exemplo, eu vou falar aqui rapidinho. Falamos do agronegócio e eu nem coloquei. Isso é um motivo de eu estar aqui no INE. @ Capital Rural Oficial. Falamos do agro, contamos histórias de sucesso no agro e não são histórias mirabolantes, são histórias verdadeiras. A gente faz isso sempre. Estou tranquilo. Por quê? Porque o agro sempre vai falar com você. Esse é um slogan que a gente leva, porque o agro se comunica. O agro se comunica, mesmo na COP30, quando se falava um monte de coisas, e na verdade, hoje, se a gente tem mata e a gente preserva, é por causa do agro. Se vocês não sabem, 29% da área preservada no Brasil está onde? Nas fazendas, no agronegócio. É o que se coloca por aqui. A gente preserva hoje praticamente 2 Europas. Alguém sabia disso? Porque todo mundo lá fala, esbraveja, a gente preserva. Porque sem preservação e sem cuidado, o agronegócio não produz com qualidade nem com quantidade. A gente não precisa abrir novas terras, a gente só precisa cuidar e plantar com todas as regras, como
produtividade alguma. Vocês falam tanto em tecnologia como hoje, a gente está aprendendo em Miner, inteligência artificial e várias outras situações. O agronegócio talvez seja o segmento onde há mais tecnologia no campo. Enquanto se fala hoje um carro elétrico, um carro que dirige sem um motorista, nós temos tratores pelo menos há 6 anos, que você só leva no campo, o GPS ele conta sozinho. Nós temos operadores e pessoas no agronegócio ganhando mais do que concursado aqui. E ele mal sabe escrever o nome, mas ele sabe operar essa máquina. Garanto que muitos aqui não compreendiam isso. Isso é a paixão pelo agronegócio. Isso é a paixão porque se dedica à terra. É porque produz, cuida, cria, leva o legado adiante. Hoje, a gente tem, no cavalo, por exemplo, pessoas que treinam os cavalos e têm a maior satisfação em levar o filho para treinar junto. Por quê? Qualidade de vida, um bom salário, isso é importante, moram bem, não se preocupam com o trânsito e são respeitados. A gente tem uma coisa no agronegócio que vocês não têm na sua empresa. Deu o horário de trabalho 6 horas, quem fica até 6 horas, né? Vai embora para casa. No agronegócio ele vai para onde? Para o outro lado da cerca. Ele continua na fazenda. O que você faz para que ele fique bem na fazenda após o horário de trabalho dele? Você tem que dar internet, senão não fica. Você tem que cuidar da família. Às vezes quem trabalha na empresa, na fazenda, é somente o pai. E muitas das vezes é somente a mulher. Mas como a gente cuida da fazenda? Como a gente cuida daquela família? Ela é nossa também. Então a gente tem várias nuances que uma empresa tradicional não tem. Isso faz parte do agro. Isso faz parte e acrescenta valor para quando você vai comprar um litro de leite. Hoje a gente tem um problema muito sério de importação. Meu pai lá atrás, quando a gente estava transportando esse gado, era gado de leite. Hoje a gente não tem leite mais. Além do sofrimento, da dedicação, você não paga o custo. E é isso que a gente recebe hoje no momento que a gente vive no Brasil. Mas ninguém vai lá na fazenda para entender o quanto é difícil você tratar e cuidar. Ração de qualidade você não produz. Água de qualidade. A gente se preocupa mais com a água dos animais no gosto do que com a água na caixa d'água da casa. Porque se não tiver uma água limpa, não vai. Ó, gostei do som. Tá vendo? Isso é muito importante, e é sério isso, e é verdadeiro. Se a gente não der qualidade para os animais, não tem produtividade. E essa paixão com as meninas a gente leva. Eu vou dar um exemplo simples agora nesse final de semana. Não sei se a minha namorada vai recordar. Uma vaca estava com a manchada. Eu vim no pasto, sabe, eu sempre que eu vou na fazenda, eu olho tudo. Tá inchada, vamos levar no curral, vamos. Levamos pro curral e estava na brincadeira com as minhas filhas, com ela e com meu pai. Vamos pegar ela no laço, em vez de pôr no tronco. O que é o tronco? É um lugar apertadinho, que a vaca passa para ela ficar quieta. Alguns lugares tem outro tipo de manejo, mas vamos laçar? Vamos. Ela, mais a minha filha foram laçar. E é divertido. Por quê? Conseguiram? Não conseguiram laçar. Mas é o fato de brincar, de segurar o laço, de jogar. E se eu pegar papai, o que ela vai fazer comigo? Se você não ficar esperto, ela te arrasta. E aí, como é que eu faço? Pegar junto e ensinar. Porque quando eu era pequenininho, a minha maior aventura era seguir os passos do meu pai. Que ele andava muito rápido, quando a gente não acompanhava, ele falava assim, anda logo, acabou. Meu pai não batia na gente, mas quando ele falava acabou, a coisa estava séria. E com as minhas filhas não é diferente, é ensinar. Ensinar como? Fazendo. E o que é ensinar fazendo? É o quê? Legado. Liderar para se tornar um legado. E isso a gente precisa nas empresas de vocês também. Como você lidera? No exemplo ou na força? São coisas bem diferentes. E essa é a paixão que a gente leva para o negócio. E essa é a paixão que eu busco transmitir. É isso que eu transmito porque a gente conversa, contando histórias. E seguem a gente, hein? Quem não acompanha, ó, tem coisas interessantes lá. Não é só o agro para quem é do agro, é o agro para quem quer conhecer, quer se apaixonar. E eu conto para as minhas filhas, quando a gente chega na porteira da fazenda, toda vez que a gente fala, filho, respira. Percebeu? Por que, papai? O cheiro é diferente. Ah, eu percebi. Está escutando os passarinhos? Então a gente vai na fazenda. A gente precisa passar isso adiante. E a gente só passa mostrando que nós temos que ter a paixão. Porque o difícil, o custoso e o complicado, a gente tem em todos os lugares que nós estivermos. Mas que alguém compreenda o que a gente faz, que tem valor, a gente precisa demonstrar a paixão. Como vários aqui falam com paixão. Aí a gente fala com paixão. Eu já descobri que eu preciso ir ao banheiro mais vezes. Então isso vem com o que a gente ensina. E eu costumo dizer o seguinte: é como plantar uma árvore.
Você pega pratinho, cava um buraquinho, cortou, você vai cuidando, vai regando, vai levando informação, vai passando amor por elas, pelo que nós fazemos. Aquilo vai crescendo e se desenvolvendo. Por mais que elas saiam e vão para a cidade, não queiram voltar para o campo, elas já entenderam e perceberam o quanto aquilo é importante. E eu digo que sucessão pode ser um sucesso grandão em dois sentidos. Pode assumir aquilo que você faz, ou levar a uma grande venda. Uma venda não quer dizer que ele não quis tocar o negócio, mas ele soube valorizar aquilo que foi feito para trás, para realizar uma grande venda e seguir o caminho que ela quer seguir. Mas isso também é sucesso, isso também é sucessão. Então, cuide da árvorezinha de vocês, seja um colaborador ou seja seus filhos. É isso.